Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões. E hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2020, tá? Se inscreva no canal, curtem, que isso é muito importante, tá? Porque assim vocês vão me ajudar, né, a fazer com que o canal cresça. Do mesmo jeito que eu ajudo vocês com a resolução de questões, vocês me ajudam, né, se inscrevendo no canal para fazer com que ele possa crescer e assim mais pessoas possam ver, tudo bem? E assim o YouTube entende que esse canal, ele mesmo sendo simples com a limitação que ele tem, né, ele está sendo relevante e assim ele vai, né, indicando para mais pessoas para que assim, né, o canal possa crescer, tá? E quem sabe quando melhorar as coisas, né, eu pretendo futuramente comprar uma mesa digitalizadora e assim facilitar, né, o entendimento, né, ou então, ou melhor, dar uma qualidade melhor aos vídeos, né? Assim todo mundo sai ganhando, tanto vocês, né, com uma videoaula com uma qualidade, com uma resolução, com um áudio melhor, e eu também, né, fico feliz por estar, né, ampliando também aqui, né, o canal e assim fazendo com que meu trabalho, né, faça valer a pena. Então já deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal. E a questão diz o seguinte: o dióxido de carbono passa para o estado sólido, ou seja, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Eita, na hora de editar acabei errando aqui, mas não tem problema, tá? Mas enfim, resumindo, esse enunciado aqui ele fala a respeito do que? Do dióxido de carbono, que é também chamado de CO2. Ou seja, a questão está falando basicamente do seu ciclo, né? De como que ele passa, né, para o estado sólido, né, que ele retoma então para a atmosfera através de queimadas, decomposição, e ele também é absorvido através da fotossíntese, né? Porque a fotossíntese ela vai então utilizar o CO2 para produzir então, né, juntamente com a luz e com a água, produzir o seu alimento, que é o açúcar. Mas enfim, vamos ver o que a questão está perguntando aqui no comando. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Bom, a questão está falando que o aumento, né, na atmosfera, ou seja, o aumento do carbono, do CO2 na atmosfera, ele vai acarretar quais problemas para os organismos aquáticos. Lá na questão ela fala o quê? Que o CO2 ele se solubiliza, ele se mistura, se dissolve facilmente com a água, certo? O que vai acontecer então quando ele se mistura facilmente? Ocorrerá uma reação química, certo? Em que vai ocorrer a liberação de prótons H+, ou seja, na hora que o CO2 reage com a água, o que vai acontecer? Vai acontecer uma liberação de hidrogênio, certo? H+, muitos prótons, hidrogênio, certo? E aumentando o número de hidrogênio na água, consequentemente vai acarretar o que? Vai diminuir o que? O potencial hidrogeniônico, ou seja, vai fazer com que o pH, né, diminua. O que é o pH? pH é o potencial hidrogeniônico. Por que ele vai diminuir? Porque quando o CO2 interage com a água, ele vai o que? Liberar, né, prótons H+, vai ocorrer muita liberação de hidrogênio na água. E o aumento de hidrogênio na água acarreta, né, a diminuição do pH, certo? Então a questão pergunta, né, o aumento desse, né, CO2 na atmosfera acarretará, né, para os organismos aquáticos, né, o que ele vai acarretar então, né, nos organismos aquáticos. Vamos lá, redução do potencial hidrogeniônico na água, pronto, letra A é a correta. Por quê?
Como eu falei, o CO2 ele se solubiliza, ele se mistura facilmente com a água. E com isso, né, vai ocorrer a liberação de hidrogênios na água, aumentando, né, o, os prótons de hidrogênio, diminuindo então o potencial hidrogeniônico, né, ou seja, diminuindo o pH. Portanto, letra A é a correta. Por que que a B está incorreta? Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. O que que é a aerobiose? Respiração ali pelos organismos, né, que fazem respiração, né, aeróbica, ou seja, eles necessitam de oxigênio, certo? Não vai diminuir, não vai acabar a respiração ali aeróbica, ou seja, por quê? Porque o oxigênio vai continuar presente, o que vai acarretar o que? O aumento de hidrogênio, né? Diminuindo o pH, certo? Então não vai alterar em nada o oxigênio ali. Portanto, a aerobiose, ou seja, a respiração, né, ali dos indivíduos ali, dos organismos aquáticos, ainda vai permanecer. Portanto, não vai ocorrer uma restrição, não vai acabar com a aerobiose, vai continuar. Portanto, letra B está incorreta. Letra C, diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Não, como eu falei, né, quem são os autótrofos então ali no ambiente aquático? São as algas, porque elas fazem fotossíntese. E no processo de fotossíntese, o que acontece? Eles acabam liberando o oxigênio. Então, não vai diminuir a emissão de oxigênio, porque não vai acarretar, não vai interferir na fotossíntese. Consequentemente, certo? Vai permanecer ali a produção de oxigênio na fotossíntese, certo? Consequentemente, a aerobiose também vai permanecer. Portanto, letra C está incorreta, porque não vai acarretar uma diminuição de oxigênio, porque a fotossíntese vai continuar e o oxigênio vai continuar sendo produzido. Portanto, letra C incorreta. Letra D, limitação da transferência de energia entre os seres vivos. Não vai acarretar não vai gerar uma interferência, não vai acarretar problemas ali no fluxo de energia, ou seja, cadeia alimentar. Por quê? Porque quem faz a fotossíntese? As algas. Portanto, eles são o quê? Os produtores. Ocupam o primeiro nível na cadeia alimentar. Consequentemente, os peixes menores vão se alimentar dessas algas, né? Que no caso, por sua vez, esses peixes pequenos serão os consumidores primários que vão ocupar o segundo nível trófico. E assim os peixes maiores vão se alimentar desses peixes menores que vão ocupar então o terceiro nível trófico, sendo então o consumidor secundário e assim por diante. Ou seja, não vai haver uma limitação de transferência de energia. Não vai gerar problemas ali na cadeia alimentar. Não, porque a cadeia alimentar vai ocorrer normalmente, certo? O que vai acarretar quando ocorre o aumento de CO2 na atmosfera é o que? É a diminuição do pH. Né? Por quê? Porque o CO2 ele se mistura com a água facilmente, ocorre uma reação química, ocorre a liberação de hidrogênio muito facilmente. Esse hidrogênio fica com uma concentração muito grande na água e consequentemente diminui o pH, certo? Então não tem nada a ver de interferir na transferência de energia, não vai acarretar na cadeia alimentar ali. Portanto, letra D incorreta. Letra E, retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Está falando que vai então diminuir então ali o nível do oceano, do nível da água do mar, porque vai gerar então congelamento, né, ali nos polos. Nada a ver, né? Porque, como eu falei, o aumento do CO2 na atmosfera vai acarretar nos organismos aquáticos a diminuição do pH, certo? Por quê? Porque ele se mistura facilmente com a água, consequentemente ocorre uma reação química, ocorre muita liberação de hidrogênio, aumentando o nível, né? Aumentando a quantidade, a concentração de hidrogênio na água e, consequentemente, diminuindo o pH. Portanto, item correto é a letra A, redução do potencial hidrogeniônico da água, ou seja, pH. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Se você curtiu essa aula, por favor, se inscrevam aí, tá? Curtam, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.